Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Vem de Insta, aqui ajustando a câmera, porque a gente nunca sabe quando é que fica bom. Sejam muito bem-vindos, vamos aguardar nosso convidado para que a gente possa conversar um pouco e trazer outros elementos necessários. Bem-vinda, Pati B. Martins. Vamos entrando, vamos ficando à vontade, enquanto o nosso querido Dude não entra, para a gente poder conversar e falar um pouco sobre o movimento afroespírita e de todas essas coisas que são pertinentes ao movimento espírita e a tudo que a gente tem para tratar no dia de hoje. Vamos aguardando e continuamos aqui batendo esse papo. Lembrando que esse é um mês comemorativo e a tendência é a gente ter sempre alguém do movimento afroespírita trazendo alguns elementos necessários para a nossa reflexão e a gente poder ter uma vida mais tranquila. Obrigado pelos seus palavras de iniciativa, mas a parte, eu como coordenador de diversidade Povo Preto, acredito que seja a melhor forma de a gente dar voz, e a nossa tendência é que nesse espaço é dar voz a todo mundo, inclusive dentro do próprio Sejus, para trazer as mensagens que sejam bastante coerentes com a nossa proposta. Deixa eu só dar uma palavrinha com o nosso querido Dude, para a gente lembrar. Eu estou ao vivo. E aí já já a gente vai trazer esses assuntos de maneira ainda mais coerente para que a gente possa falar de maneira mais aberta. Tem pessoas muito legais, com histórias muito importantes, e eu acredito que aqui vai ser um espaço para a gente poder falar isso de uma maneira mais aberta, que é essa proposta do coletivo. Bem-vinda, Ana Carvajal, bem-vinda, e fique à vontade também. Quem quiser depois, chegou o nosso convidado, nossa convidada, vamos ver aqui. Ele é muito bom. Bem-vindo, Dude. Oi, gente. Tá me vendo bem? Tá bom o Sim, estou áudio? te ouvindo muito bem, graças a Deus. Você só escondeu uma porta que está aqui. A gente organiza, mesmo assim acaba apagando esses bicos. Como é que você tá? Tudo bem, Dude? Tô bem, sim. Tá de boa, simples. Tranquilo. E você, como tá? Saudando também, graças a Deus, tudo bem também. Saudando Isis underline NV, Larissa.f Messias, bem-vinda também. Paty mandando aí uma florzinha. A Pedro Neto 05, bem-vindo também. É bom que vai chegando, vamos divulgando. Eu não sei divulgar esse link nessa live, já tentei uma vez, não deu certo, mas a gente vai vivendo, passando pelos problemas e aprendendo. Ícaro deve ter uns 3 underline Silva. Entrou também, bem-vindo, fique à vontade. Então, vou pedir para o Duri agora se apresentar, falar um pouquinho sobre como é que ele é, profissão, onde ele mora. Somos quase vizinhos, né, Dude? Verdade. E aí, gente, tudo bom? Prazer. Eu sou o Eduardo, ou Dude, tanto faz. É, eu moro em Caxias, sou um jovem de 22 anos, adulto, jovem, né? Jovem adulto, 22 anos. Sou negro, né? Acho que dá pra perceber isso. É, estudo atualmente, estou na reta final do curso de psicologia, passo pela UF. É, e se vocês virem lá no banner, eu botei que seu neto tá dando um prozinho do Niara. Porque eu acho importante, para mim, pelo menos, para minha formação, como pessoa, como indivíduo e como um jovem espírita, né? Essa é a minha trajetória familiar. Eu acho que a gente tem muita coisa para recuperar da nossa ancestralidade. Essas minhas vozes, ambas as duas, já estão desencarnadas, mas assim, eu sinto que elas foram muito importantes para a minha criação, para a minha história, tanto pessoalmente, tanto como legado de outras formas possíveis. Então, eu acho importante sempre saudar nossos ancestrais, nossas pessoas que vieram antes da gente e que nos possibilitaram esse caminho. Já falei isso, eu sou de Caxias, tenho 22 anos aí.
Sou espírita, Tranquilo. frequento a MEC, Mocidade Espírita do Caminheiros, que é vinculada ao Estudo Espírita Caminheiros de Jesus, também fica em Caxias. E atualmente faço parte também do MAI, que é o coletivo Movimento Afroespírita, que, enfim, a gente vai falar dele um pouquinho também. Com certeza. Deixa eu saudar aqui que as pessoas já comentaram aqui. Isis underline MV disse Dude linda demais. Já tem fãs aqui, Dude. Ah, que isso. Ricardo Silva, Ricardo Silva colocou Caxias, uhul! E, aliás, Isis Nive falou Caxias e Ícaro que falou uhul. E a Ana Carvajal tá dando aquele aceno, né? Tipo tchauzinho. Gabi Jobim entrou também. Não sei se é bem-vindo ou bem-vinda, mas de qualquer forma, bem-vinde. De qualquer forma, a gente engloba todo mundo aqui, sem nenhum problema. Bom, então vou começar com uma pergunta básica também. Como é que foi o seu contato com a doutrina espírita? Eu sou espírita desde berço, né, como a gente chama. Minha mãe é espírita desde muito tempo. E meu avô não era espírita, mas ele tinha alguns rituais, ou assim, algumas ideias, ideologias bem espíritas que foram passadas para minha mãe e para os meus tios. E aí alguns foram para outros caminhos e minha mãe foi para o espiritismo. E aí desde criança ela me guiou para o centro espírita, fiz evangelização. Eu comecei no Centro Espírita Luz e Verdade, que é em São João de Meriti. Aí depois fui para evangelização em Caxias já, no Centro Espírita de Jesus no Lar. E aí depois fui para a Mocidade agora, no Caminheiros. Estou até agora lá, trabalhando na casa. E é isso. Muito bom. Minha trajetória também foi assim, meio acho que saí de um centro, fui para outro, também que as localidades saem mudando, então já vi. Aí eu vou me adaptando para ver essas questões. Será que eles É muito conseguem legal porque fazer? Pode falar, pode falar. essa ideia de ir se mudando de centro em centro, né? Assim, ser evangelizado em um centro ir para a Mocidade em outro centro e trabalhar em outro centro ainda, é legal porque a gente vai conhecendo outras formas de lidar com o espiritismo, né? Então, assim, a minha meditação lá no Luz e Verdade foi uma meditação completamente diferente da do Jesus no Lar, que é aqui perto de casa, que é pequeno o centro. Então, tipo, era eu mais 3 pessoas, crianças. Lá era bem grande. Então, assim, tem outras formas de lidar com o movimento espírita que é bem interessante. A gente pode ir observando. Não, é verdade. Eu mesmo tive essa experiência de sair de uma casa pequena, mas acho que minhas casas sempre foram médias, assim, nem que foram casas muito pequenas, que tem uma casa, inclusive em Teresópolis, acho que são só 5 pessoas. Então, imagine, deve ser uma questão assim, todo mundo se conhece também, esse é o ponto bom. E aí, quando você vai para outros centros que são gigantescos, você se perde, né? Porque a gente fica assim, muita gente, aí você não tem exatamente essa sua identidade, né? Assim, nem todo mundo te conhece, né? Então, às vezes, a pessoa te conhece de vista, mas não tão profundamente, né? Uhum. É, Das experiências que a gente vai adquirindo. Bom, você falou que é estudante de psicologia. Será que a gente consegue estabelecer? Tudo bem que parece óbvio, né? Mas é legal quando vê uma pessoa que está estudando, está conhecendo tudo isso. A gente consegue estabelecer alguma identidade, alguma ponte com essa profissão? Ou de repente a doutrina espírita te ajudou a escolher essa profissão? Será que tem alguma relação aí? eu acho que tem muitas relações possíveis, né? Assim, e aí a gente pode ficar aqui dias falando sobre isso, sobre como foi a minha escolha, que foi muito complicada, para chegar até a psicologia. Mas, assim, eu acho que o mais importante é a função que a gente escolhe, né? Porque psicologia, as pessoas de fora, e até a gente de dentro também, às vezes se perde muito naquela ideia de ajudar o próximo, né? Tá ajudando o outro, sendo bonzinho. Tá? E psicologia não é isso. Psicologia é uma coisa que pode também ser isso, mas é outras coisas além disso. Mas, assim, eu acho que muita gente vai pra psicologia também nessa vibe de ajudar o próximo, ajudar os outros a se conhecer, ou ajudar a se conhecer mesmo. E, assim, obviamente ajuda, mas a psicologia é uma coisa bem mais ampla que isso, é um debate bem grande, uma ciência muito grande, que a gente conversa sobre muitas coisas, estuda sobre muitas coisas, e aí assim, eu acho que a coisa que mais intercala entre os dois é a ideia de subjetividade para mim. Tipo, que a subjetividade, para quem não compreende, é a ideia de do que torna você, do que torna o indivíduo, alguém ou alguma coisa, um sujeito.
e aí subjetividade e subjeto, né? Sujeito. É, é, e aí, quando a gente traz isso para o espiritismo, isso ganha uma outra, tipo, um outro peso muito interessante, né? Tipo, na psicologia tem várias formas de subjetividade, mas se a gente for pegar para o espiritismo, fica uma coisa muito mais louca, né? Porque tem já o advento do espírito, que é imortal, que vem de outras vidas, de outras experiências. Então, assim, não é só aquilo que foi construído agora, foi construído em várias outras vidas. E também tem algo de natismo dentro dele, mas também é o inato, que também é um construto social de outras vidas, de outras sociedades. Então, assim, eu acho que esse debate da subjetividade do indivíduo, da identidade do indivíduo, da identidade como espírito e como sujeito, como corpo encarnado, eu acho que dá para conversar bastante, assim, eu acho que dá para fazer tipo, vários estudos sobre isso e conversar bastante. Verdade, né? E a gente tem aquela coisa também da série psicológica, né? Que acaba sendo também uma ponte, né? Que tem aí, acaba. Parece óbvio, mas não é, né? Porque quando a gente pega e disseca, é outra história. Porque também, apesar de a psicologia não. Até hoje ainda tem essa dificuldade de lidar com o espírito, né? Ela não tem ainda É, essa coisa de lidar com o espírito. Ainda é uma coisa muito longe ainda da nossa ciência. Só para é, ressaltar, chegou aqui Rafael Sotan. Chegou também aqui. o Souto é Matos ao contrário, ele é meu primo. Ah, legal, bem-vindo. Elioneide É, Ponto Araújo entrou também. Ah, que bom que o pessoal está chegando. Fique à e vontade, tá, aí, gente, para comentar. Pode à falar. vontade, pode perguntar. E aí, acho legal também essa ideia do sujeito indivíduo, porque eu lembro que teve uma vez, recentemente, acho que mês passado, retrasado, a gente tava fazendo o culto no lar em casa, e a gente tava lendo os mensageiros. Aí tem a passagem dos mensageiros, no capítulo, já no final, no meio pro final, assim, que tá André Luiz, é, tá lá na casa da senhora, alguma coisa, esqueci o nome dela, que aí ele está com o Aniceto, com a galera lá e tal, e aí eles vão tratar algumas pessoas que desencarnaram recentemente. Então, ele está lá está na Terra, no plano terreno, e está tratando algumas pessoas que já desencarnaram há pouco tempo, mas que estão presas de alguma forma ainda ao material. E aí ele vai tratar de uma mulher que é cega, que ela sofreu um acidente ou alguma doença, não lembro exatamente, e aí ela fica cega, e aí desencarna, por causa da doença, e ela continua cega como perispírito, né? Tipo, o perispírito que ela constitui em volta dela, ainda é um perispírito cego, porque... E aí tem uma conversa interessante sobre, com a Aniceto, quando ele relata, que ela continua cega não porque o perispírito dela, não porque ela como espírito ainda se enxerga como cega, ou ainda é cego, fisicamente falando. É porque ela, o indivíduo dela, a individualidade dela, a subjetividade que ela compôs em volta dela é uma subjetividade marcada pela cegueira. Então ela se enxerga como uma pessoa cega, independente de ser cega ou não. Porque como já desencarnou, o olho físico que era cego já desencarnou. Então, assim, não precisava mais estar cego, né? E aí, como é que a gente. A psicologia. E a psicologia ainda, realmente, a psicologia mundana, né? A científica lá de faculdade, ela pode ajudar isso nos cuidados patológicos, né? De cuidado paliativo para pessoas que estão desencarnando, para tentar desconstruir também essa própria identidade tão presa com algumas coisas que são tão negativas, né? Então, assim, essa mulher, só quando a Luiz conversou com ela e fez um passe magnético nela, que ela conseguiu voltar a ver. E aí, assim, isso que o André Luiz fez é um ato de psicologia, mas, assim, um ato de psicologia bem mais magnetizado, mais específico, né? Mas, assim, é uma conversa que qualquer psicólogo poderia ter com ela, encarnada ou desencarnada, né? E aí também tô pensando os trabalhos de mediunidade, na casa espírita, assim, como é que pode ser agregado a esses valores. Então, assim, é muito amplo essa interseção entre os dois campos. Dá para ser bem interessante, assim. Dá pra gente... Com certeza. Fora isso que, de repente, futuramente você vai ter um pesquisador aí de psicologia também, de repente fazendo uma ponte, né, Duda? De repente aí dá para a gente fazer umas coisas interessantes. Aproveitar para saudar Cal 2508. Chegou também aqui no nosso bate-papo. Ferreira Jovian, bem-vindo também. Mais um. Jorge RM Brito entrou também. Legal, vai todo mundo entrando, vai ficando à vontade. Sente-se no seu local mais confortável, né?
Carol.F. Cruz, bem-vinda também. Legal que o pessoal vai chegando, vai se sentindo à vontade e participando. Quem quiser também pode deixar seu comentário, de repente tiver uma pergunta. Espero que seja uma pergunta tranquila aí também, né, Dude? Que às vezes a gente fica assim, vem umas coisas e a gente nunca sabe. No outro dia, numa live, me chamaram de louco. Então, errado. Jorge R. Jorge R. mandou um tchauzinho. Ferreira Juvian mandou aquele ícone do coraçãozinho nos olhos. Ficam bem-vindos, fiquem bem à vontade também. Bom, um dos pontos que aí a gente também tinha combinado a gente conversar um pouquinho era sobre a questão da sexualidade, antes de entrar na questão da raça e etnia. Quer falar alguma coisa sobre essa parte, assim, como é que foi essa descoberta, essa vivência, como está sendo isso também? Que isso ajuda também, depende de outras pessoas que de repente vão entrar aqui para poder se ligar também nessa parte. Então, uma coisa que eu não falei sobre mim, né, na apresentação, é que eu sou LGBT, estou em alguma letra do LGBT, que é a mais, que eu não sei qual a letra é, mas estou nessa letra aí, estou nessa sigla. É, Me chamo Eduardo, porque me considero uma pessoa que não percorro a minha masculinidade 100%. Então, eu escolhi usar Eduardo e não o nome que eu fui registrado, que era Eduardo. Eu posso falar à vontade, assim. Também pode falar à vontade, que eu não me incomodo muito, não. É, e eu já me descobri, assim, sobre a questão de gênero mais recentemente, mas sobre ser LGBT, acho que desde sempre soube, assim, e sempre foi muito difícil, assim. Acho que nunca foi muito fácil para ninguém. Para poucas pessoas foi muito fácil, né? A gente encara muitas coisas no nosso dia a dia. Então, assim, eu como adolescente, na escola, todos meus amiguinhos namorando ou se relacionando com as pessoas, com as menininhas, e eu tendo que correr atrás disso, eu não conseguia, porque eu não tinha condições, não tinha como performar aquela masculinidade que me era desejada. E aí, já racializando, né, tipo, a ideia de ser um homem negro também entra em jogo, né, porque vai se esperar uma masculinidade do homem negro muito mais específica do que do homem branco e do homem não negro em geral. É, e aí, assim, eu acho que eu nunca consegui performar esse ser super-homem, super forte, super agressivo, super violento. Sempre fui bem, bem molezinho, sempre fui bem assim, não isso. E aí, acho que foi mais difícil nesses campos, mas assim, eu acho que para mim foi muito importante os contatos que eu tive com as pessoas. Assim, eu lembro que a minha melhor amiga atualmente, né, desde muito tempo atrás, que ainda é minha melhor amiga, ela é sapatão, e aí ela sempre se encontrou assim, e acho que ela foi a primeira pessoa que eu contei de verdade, assim, e aí a gente até hoje é super próximo, assim, tem passou vários momentos juntos, muito doidos, em relação a essa condição de ser LGBT. E outros amigos meus, o próprio Centro Espírita, né, tipo assim, a minha mocidade, a mocidade que eu participo, o MEC, é, é super também diversa, super diversificada, tem muitas pessoas de muitas definições e considerações sobre gênero e sexualidade diferenciadas. Então, assim, eu acho que eu sempre fui muito acolhido. Eu acho que isso que eu sou muito grato, assim, sempre muito acolhido. E que eu sou grato pelas pessoas que vieram antes de mim, que já fizeram esse caminho, esse terreno antes de mim, e que prepararam ele para mim, né? E também para as pessoas que vieram junto comigo, que estão nessa luta comigo. Assim, eu sempre tive muito com quem contar. Eu sou muito grato por isso. E aí eu acho que para quem talvez esteja nesse momento específico, de se descobrir, de se encontrar, de encarar novos espaços, de encarar novas lutas, achar pessoas com quem contar. Eu acho que essa é a minha dica. Acho contato, acho suas relações, acho sua rede de acolhimento. Eu acho que vai melhorar muito, assim, os encontros, desencontros. Muito bom mesmo. Deixa eu só saudar aqui quem chegou depois. Entraram Caral.Laurito, Joyce de Matos.s e Antônio Carlos SCMT. Então, todo mundo fiquem bem-vindos, fiquem à vontade também para participar. E realmente foi o que você falou, é muito importante, porque nem sempre a gente se encontra pessoas realmente que a gente possa se apoiar. Às vezes você vai investigando, vendo alguém, às vezes na hora a pessoa fica meio
receosa, né? Como se a gente fosse lá abusar sexualmente das pessoas só porque a gente tem uma outra, uma sexualidade que não é a padrão ou foi normatizada pela sociedade, que na verdade nem sabe quem foi, né? Que na verdade foi uma coisa também construída, que na verdade precisa ser desconstruída. E o que é legal é o que hoje a gente também tem a possibilidade de trazer outras sexualidades que não sejam apenas a orientação sexual, tem identidade de gênero, tem outras características que às vezes de repente não dá para você encaixar hoje, mas futuramente vai poder estudar melhor. E é muito importante que você traga esses depoimentos também. Aproveitando aqui o comentário de Isis, agradeço a Dudy por ser uma referência. Mas não entendi se você colocou, se foi erro de digitação ou se foi mais uma letra que ela colocou aqui. LEGBTQIA+, para mim no meio espírita. E Ai, que aproveitando feliz. também, Simones, underline. Também, Simone SF. Ah, tá. Agora sim. A gente tá ali. Que às vezes as pessoas colocam os códigos e a gente fica na dúvida se o que a pessoa escreveu mesmo. Agora entendi. Simone SF. Underline. Bem-vinda também. E você falou da escola. Você sentiu alguma vez alguma forma de preconceito ligada a essa parte no seu dia a dia, no seu cotidiano ou não? Sim, sobre ser LGBT, eu acho que sim, assim, é muito fácil apontar vários momentos que me foi cerceado essa possibilidade de ser LGBT, de ser eu com meu corpo e sexualmente com meu corpo, né? Em vários espaços. Na escola, nossa, é muito absurdo, assim. De, visivelmente, assim, tem aquela clássica lei de escola, né? Regra de escola, que não pode namorar na escola. Mas essa lei só é aplicável a pessoas LGBT, né? Tipo, pessoas hétero se pegam e se beijam e fazem outras coisas visivelmente em vários lugares. E aí, eu tive namorado de escola, de ensino médio, muito louca essa história. E aí, tipo assim, a gente já enfrentou muitas coisas na escola em relação a isso, né? Tipo, de ter inspetores, essas coisas assim. E aí, dentro da casa espírita, eu admito que eu acho que eu nunca sofri muito, não, assim. Atualmente, meu namorado, ele também é espírita, a gente frequenta a mesma casa espírita, e assim, eu acho que eu nunca. Se aconteceu, eu não percebi, mas assim, algumas pessoas que eu sei que são mais conservadoras ou são mais cabeça fechada, elas nunca chegaram para mim e abordaram coisas violentas, não, assim. Sempre foi. Já chegaram para mim para abordar algumas coisas, mas sempre foi abertos a conversa, né? Então, eu perguntava algumas coisas que queria saber, e aí eu respondia, é isso, isso e isso. Então, assim, sempre foi muito ok. Em todas as casas espíritas que eu fui, eventos espíritas também. É, Em casa também foi muito bem acolhido, minha mãe é bem acolhedora. Meu pai tinha algumas questões, mas assim, foi bem superficial, não falaram muito profundo. Assim, eu acho que. É por isso que eu falo que eu sou muito grato às pessoas que me acompanharam, assim. Elas foram meu alicerce, porque eu sei que para muitos jovens, para muitos adolescentes, para muitos adultos também, é muito difícil encarar isso, né? É muito complicado, é muito sofrimento. E aí eles E aí eu sei que para mim não foi tão assim, porque eu tive com quem contar. E assim, acho que é isso. Assim, procure sempre com quem contar, procure sempre seus amigos, sua rede de apoio, as alianças que você pode fazer com as pessoas que você pode se relacionar e conversar e se acolher. E assim, eu acho que isso salva vidas, de verdade. Tranquilo. Simone riu porque eu estava explicando sobre assim, fazer aquelas questões sobre o nome, que às vezes é simples, olha assim, não é tão simples. Às vezes eu vou vendo, viajo um pouquinho e depois volto para a Terra. Então, acabei de ali, Simone, você mandando um oi, beleza também. E agora indo para a questão étnico-racial, você já notou, percebeu alguma forma de discriminação dentro do ambiente espírita ou no trabalho? Se bem que você ainda está na parte de estudo ainda, né? Você ainda não tem ainda essa vivência profissional, mas tem estágios também que às vezes a gente faz. Você já notou alguma coisa desse tipo? Como é que foi? Como foi a reação? Eu acho essa pergunta ótima, assim, porque parece que é óbvio, tipo, sim, claro, né? Mas eu sei que para muitas pessoas não é tão óbvio assim, né? E eu digo, é óbvio, gente, assim, sim, claro, porque as pessoas são racistas, sim, né? Infelizmente, né? Mas é a realidade que a gente tem que lidar. Sim, né? Já encarei muitos espaços diferentes, muitas instituições diferentes e muitos lugares diferentes.
É, tipo assim, muitos espaços completamente que não deveriam ter isso, ou que a priori eu deveria estar seguro. Já encontrei muitas falas assim, desde cabelo, então eu estava em comércio, por exemplo, e aí estava já com cabelo grande, mas com black, e aí, e aí alguém mete a mão, fala, que cabelo engraçado, como é que você lava, como é que você penteia, vou mandar ela arrumar o cabelo, tá bagunçado o cabelo, arruma lá, o cabelo tava arrumado, mas tá bagunçado, vai arrumar e tal, ou carrinho, zoando, essas coisas assim. Então, tipo assim, em Comércio, por exemplo, que é um lugar que a priori é pra gente se sentir acolhido e é um lugar de confraternização absoluta, né? Que todo mundo é jovem, espírita, onde você pode se abrir e se emocionar e várias coisas. Então, eu tô lá com a guarda baixa e chega qualquer coisinha, né? Bate bem fundo. E aí, em escola, na escola o tempo todo, faculdade mais ainda, é, em casa também, assim, minha família é toda preta, mas tem algumas falas que sempre só saem, assim, que a gente repercute, que a gente reproduz. Então, assim, eu também reconheço que, em vários momentos, já tive algumas falas com meus familiares, com meus parentes, né, minha mãe, minhas irmãs, é, é, e que eu sei que é uma coisa que a gente tem que lidar, né? Que é uma realidade que a gente tem que lidar, né? Não é pra ser, acontece, não. Tipo, acontece, que merda, que ruim. Vamos modificar isso aí. E, assim, pode parecer que não, assim, e é porque pode parecer que não é óbvio, né? Porque as pessoas ficam muito naquela ideia de um racismo mascarado, um racismo velado, né? É um racismo que se encobre embaixo uma boa vontade, assim. Mas eu acho que para quem começa a perceber algumas coisas, quando você começa a olhar com os óculos raciais, né? Tipo assim, você pega. Tem um termo em psicologia que a gente chama, que é lente popular, assim, que é tipo assim, que são várias perspectivas de psicologia. Então, assim, tem psicanálise, tem a behaviorista, tem a gestalt terapia, e aí tem um fenômeno que é o que acontece de problemático, né, que acontece de ruim, patológico, na pessoa, na sociedade, no acontecimento, e a gente pode olhar para aquele fenômeno com óculos da psicanálise e falar, aquilo é isso, isso, isso. Com óculos da gestalt, falar aquilo é isso, isso. Mas nenhum desses óculos está errado, todos os óculos funcionam, e tem um efeito diferente, obviamente, porque tem outras propostas, mas todos eles funcionam e nenhum tá errado, mas e aí você escolhe o óculos que você quer usar. É sempre assim, a psicologia é sempre assim. Acho que são várias vertentes possíveis. E aí tem o óculos que eu acho que é importante a gente usar, que é o óculos do olhar crítico étnico-racial. Então, assim, saber que a gente é preto, que eu sou preto. E aí, quando você começa a observar que você é preto, e é que em todas as relações a sua negritude está em jogo, então, assim, seja relação afetiva, amorosa, seja relação de trabalho, relação de estudo, relação de escola, relação de faculdade, relação de andar na rua, relação de uma parada policial, relação de alguém na rua atravessar quando você for passar, e aí, assim, várias relações possíveis, o ser preto está lá presente. Esse óculos, a gente tem que olhar, porque a gente vai olhar, ele é preto e ele não é preto. Então, assim, talvez ser preto interfira nisso. E aí, quando a gente começa a observar isso, eu acho que é marcante, porque, porque tá lá, né? Assim, essa relação existe em ser preto. E aí, quando a gente começa a reparar nisso, a gente vai reparando as coisas que estão acontecendo, né? Então, assim, acho que é isso. Você falando me faz lembrar muito minha mãe também, porque eu pessoalmente nunca passei por problemas de abordagem racistas, mas no caso da minha mãe é o tempo todo, e ela tem uma antena ligadérrima com relação a isso também. Aqui aproveitar para saudar a Lorena Castro RJ, que entrou, Manduca Matos entrou também, e aí temos o comentário do Jorge. Sou muito grato por primo e pertencer ao mesmo patamar familiar. Desmitificou muita coisa que para mim era tudo enevoado, e qualquer nevoado entre aspas. Antônio Silva Júnior, Antônio Ivan Silva Júnior entrou também. Jaciara Romão, ponto Romão entrou também, já mandou aquela carinha com coraçãozinho nos olhos. E a Manduca comentou: Jorge, peço o mesmo, primo. Todo mundo de família, que legal, gente. É muito bom. Minha família não vê nada que eu faço. Foi muito Jaciara mandou aqui: oi, lindos. Tranquilo. Mas realmente essa questão
não sei que no ambiente espírita realmente tem hora que eu fico impressionado com isso. Eu não sei porque eu nunca. Porque para mim sempre foi muito natural. Minha família, meu pai é toda branca, minha mãe é toda preta. Então eu sempre lidei muito bem com esses dois universos. Só não dava para misturar muito, não por questões racistas, mas simplesmente porque cada um ficava no lugar, e cada um tem um jeito. Tipo, a família da minha mãe é muito agregadora. Então a gente está sempre junto, fazendo as coisas juntos, assim, é muito difícil. No caso da família do meu pai, praticamente só se reúne em dia de enterro. Então morreu parente, todo mundo se junta. E é só aí. Aí daqui a pouco a gente combina para fazer alguma coisa, depois pega um outro enterro, aí então todo mundo se junta de novo no dia do enterro. Agora com a Covid-19 não tem jeito, né? Todo mundo fica separado mesmo. Já tentei fazer lives com a família, mas mesmo assim às vezes não sai. É demais mesmo. Assim, sobre família, pra mim, eu acho muito marcante, porque meu pai é baiano e a minha família mora a parte de pai mora na Bahia. E eu nunca tive muito contato, assim, só por internet, mas mais recentemente, porque tem Facebook, né? Pra cá, antes disso eu não tinha muito contato, só com a minha avó, que vinha pra cá algumas vezes. Hoje em dia já desencarnou. É, só que uma família materna muito grande, assim. Minha avó teve 11 filhos, mais os da minha tia-avó, que também são parte de família que a gente convive também. Desses 11 filhos, sempre tem alguma festa de aniversário, casamento. Ontem mesmo teve casamento. E então, assim, sempre muita gente se movimentando, sempre mais gente nascendo toda hora. Muito primo, muito primo, muito primo, tipo, muito primo. E aí, acho que, assim, sempre muito acolhido, assim. Nunca tive que reclamar de família, de verdade. Pois Exatamente é. isso, mano. É muito grande, muito Só para acolhedora, quem. maravilhoso. Só comentar, porque depois, quando vai para o YouTube, não dá para ler, não fica aqui, só fica mesmo nós dois aqui. Aí fala assim: vê lá que vai falar da família, hein? Manduca comentando aqui. Do que a minha irmã. Ah, que legal, gente. E aí, interessante, porque eu nunca lidei muito com mocidade. Antes de a gente entrar na parte do movimento afro-espírita, eu achei muito interessante também os assuntos que vocês trouxeram do que acontece, né? Semana que vem a Manuela vai estar aqui, vai poder falar também. E o próprio fato dos temas que vocês trazem também lá, que são colocados para vocês, realmente é muito diferente do que a gente costuma ver de propostas, ou pelo menos que chegam aos meus ouvidos. Não sei se é porque eu nunca lidei com mocidade, eu achei muito interessante a experiência. Você quer falar um pouquinho dessa experiência com essa mocidade em específico? Olha, eu sou muito grato à MEC, à Mocidade de Caminheiros, porque, assim, foi o que me prendeu o espiritismo, assim, porque tem um momento que eu estava realmente saindo e estava realmente, tipo, já desgostoso, e eu só ia para o Centro Espírita, para a mocidade, por causa das pessoas. E a experiência que era divertida, assim. E aí depois, nessa permanência, que eu me forcei pelas pessoas, que eu consegui me reencontrar na doutrina espírita. Mas assim, se não fosse as pessoas, se não fosse essa galera que me acompanha, que está me acolhendo desde muito tempo, não seria espírita hoje em dia, assim. E assim, lá a gente opera por... Eu conheci algumas outras pessoas de outras mocidades que também operam assim, mas a maioria não opera, né? Lá a gente funciona, tipo, todo início de ano a gente monta um calendário de estudos que não tem base, assim, obviamente é doutrinário, né, conciliatória, solta 100%, é doutrinário, mas, assim, não tem uma cartilha prévia que a gente vai acompanhando, assim, é bem solto, que a gente vai, eu quero falar muito sobre é, é, LGBTfobia, então eu quero um estudo sobre LGBTfobia. A gente monta um estudo sobre LGBTfobia, e aí quem faz o estudo é um rodízio, né, então a gente vai escolhendo os temas, e aí ficam lá os temas bonitinhos. Aí no segundo momento, a gente escolhe as pessoas que vão fazer esses temas. Então, assim, vou convidar tal pessoa para falar sobre LGBTfobia, porque essa pessoa é ativista desse movimento. Aí chama tal pessoa. Outro, não, eu quero falar muito sobre isso, porque eu fiz um estudo, porque eu aprendi na faculdade sobre isso, quero falar sobre isso. Teve um estudo que eu fiz mês passado sobre o Ubuntu, que eu aprendi na faculdade algumas coisas, aí li um pouco mais. Eu adoro esse assunto, adoro esse tema. E aí eu falei, eu quero fazer, então fui lá, escolhi fazer. E aí é muito bom para mim, eu acho, assim, essa possibilidade de ser protagonista do seu estudo, né? Então, assim, a gente escolhe o que a gente vai estudar, a gente monta o que vai estudar, a gente faz o estudo, a gente aprende estudando antes para fazer o estudo, a gente aprende ensinando as pessoas, e eu acho que esse rodízio de conhecimento, né, esse conhecimento que é horizontal,
que todo mundo fala junto, interrompe o outro. E agora a distância, né, pelo Zoom, pelo Google Meet, fica muito mais confuso ainda, então toda hora repete, igual no outro, e dá ruim no slide, então, assim, acho que fica mais engraçado, mais caótico e tudo, mas nesse caos, assim, eu sempre falo que nesse caos, acho que tem algo muito bom que sai disso, que a gente tem que aproveitar esse caos, não só ficar fugindo dele. E aí, assim, lá funciona muito bem, sou muito grato. Manuela, Thiago, que estavam coordenando até pouco tempo atrás, agora tá Manuela. E as pessoas que vieram antes de mim, né? Obviamente, porque eu sei que a Mocidade existe do Caminho, existe há muito tempo. Aqui tem a Amanda, né, minha irmã, a Manduca, o Antônio tá aqui também, que também participou antes de mim, né? Da outra geração. Aí tem Isis, tem Ícaro, tem Carol e tal. Que estão aqui também, eu acho que. Obrigado, gente. Vocês são maravilhosos. Olha que legal, gente. Deixa eu só ver aqui que chegou mais alguém e o dedinho, eu tô tentando aqui, eu não tá querendo colaborar, o dedinho aqui com o... Aí é legal que o negócio sobe, o negócio desce, eu fico doidinho aqui. Mas, underline uma, underline Bia entrou. Isis comentando, Mocidade Mac, igual tudo pra mim, daquele coração, aquele sorriso cheio de coraçãozinho também com emoticon, Manduca dizendo de nada, chegou também órgão exposto. Órgão exposto mandou também aquele coraçãozinho com os olhos de coração. Manduca rindo também. E aí, é interessante que você comentando isso me fez lembrar dessa dinâmica do movimento afroespírita. Queria que você desse a sua versão e como é que foi o seu ingresso também nesse movimento. Ah, adoro Maia, assim, pra mim é meu queridinho atualmente, né? Eu também. É, a gente. É muito bom. A gente começou ano passado, inclusive talvez faz um ano hoje, né? Porque foi no feriado de 15 de novembro do ano passado, que teve congresso Afro Espírito, que foi feriadão, foi sexta, sábado, domingo. Acho que foi no segundo dia, então no dia 16. Então, inclusive, foi hoje um ano. Inclusive, parabéns, gente. Que começou o MAI, porque lá no Congresso de Juventude Espírita, Congresso Estadual de Juventude Espírita do Rio de Janeiro, algo tipo assim, uma sigla desse tipo, que aí ele que teve um centro de interesse que era sobre racismo. E eram vários centros de interesse separados. E aí tinha isso sobre racismo. Que eu não participei, porque estava eu e Isis no mesmo centro, e a gente concordou em não ficar junto, né? Ficar separado. Aí eu fui para outro centro de interesse, acho que foi sobre política, espiritismo, e aí a Isis foi pro centro de interesse do racismo, sendo que eu queria ir pro racismo, né? E aí eu falei, não, pode ir, Isis, tudo bem. Aí ela foi e tal, e aí ela contou, e ela foi e tal, depois a gente se encontrou, a gente foi conversando sobre, nossa, foi maravilhoso e tal, e ela falou que fez um grupo no WhatsApp com a galera de lá, do Centro Teresa, e aí, se alguém quisesse mais participar, podia entrar. Aí eu falei, pô, eu quero, vou entrar. Aí eu entrei, tava lá, tipo, o Bruno, o João Pedro, a Isa, a Larissa, a Jace, o Raí, e aí eu fui, galera, tudo bom, prazer e tal, tal. Algumas pessoas eu encontrei no mesmo evento, né, porque o evento continuou, então eu falei com a Jace depois, falei com o Raí depois, né, sobre o que foi aconteceu. E aí aconteceu aquele grupo, rolou, a gente conversou um pouco, mas assim, WhatsApp, né? A gente vai grupo, a gente vai deixando pra lá. E aí meio que deu aquela morrida no grupo. Aí agora, em abril, maio, não sei que mês foi, teve movimentos sobre a morte de George Floyd, né? Sobre o assassinato de George Floyd pela polícia americana, estadunidense, que aí, que aí tava todo mundo falando sobre, eu falei, cara, tipo, a gente como espírita faz o quê em relação a isso, né? Tipo, a gente espírita fala assim, isso mesmo, taca fogo policial. Não é assim que funciona, mas como é que a gente vai se posicionar? E aí eu falei naquele grupo e falei, gente, vamos fazer alguma coisa, vamos estudar alguma coisa, vamos ler alguma coisa, o que você acha sobre isso? Acho que eu mandei algumas imagens para eles, tipo, algumas reportagens, alguns links, e a gente foi conversando. Aí a gente teve ideia de fazer um grupo de estudos, a fazer o Instagram, que começou agora, né? Demorou muito, mas começou agora o Instagram. Sobre isso, tal, você fazer um coletivo, não só ser um grupo de WhatsApp, ser um coletivo, e arrumar e tal, e aí começou, e a gente fez uma reunião para ver o que a gente poderia fazer, né? E aí, então a gente fechou como grupo de estudos, e o Instagram, e também temos um projeto paralelo, que é meio que uma linha do tempo, né, cronológica, sobre algumas
passagem importante para o espiritismo negro no Brasil. Que a gente muitos, tipo assim, sobre a história do espiritismo, a gente fala muito sobre Zé de Menezes, a FEB e tal, mas tem outro espiritismo que é sobre muito espiritismo, né, que é um negro da periferia, que está acontecendo lá, e a gente esquece de falar sobre ele. E aí uma das propostas era relembrar esses pontos que podem ser interessantes. Só que a longo prazo, né? Não está pronto ainda. E a gente começou com os grupos de estudos, e aí montando o calendário também, rodando os participantes que vão dirigir os estudos. Acontece todos os domingos, às 4h30. Quem quer participar, só seguir lá o @afroespírita e aí entrar no grupo do WhatsApp, que a gente conversa lá um pouquinho. E aí, é isso, assim. É isso. Tranquilo. Aí é bom só falar que quando a gente terminar e ficar no IGTV, eu vou colocar um endereçozinho, que eu vou dizer que você é membro do @afroespírita. Então, as pessoas também, de repente, ficarem aí confusas, vão poder ver o endereço direitinho lá também. Larissa F.F. Messias mandou 3 coraçõezinhos. André Raí 05 entrou também. André Raí daqui a pouco, futuramente, vai estar conosco aqui também. Abrantes o Mate, né? Eu sei de Mateus. Uhum. Boa noite, Rapaze. Aí o nosso querido Dude colocou aí o endereço aí direitinho, mas de qualquer forma também depois vai estar lá, quem tiver bem perdido aí depois vê direitinho tudo isso. Sol.Alves18 acabou de entrar também. Agora quando eu vou falar, entra logo uma pessoa, é bom que aproveita, o ar já está ali, e aí a gente aproveita e coloca também as pessoas que vão chegando aí também. Gente, o papo tá ótimo, eu acho que foi muito proveitoso, só que infelizmente a gente vai chegando ao final, porque as perguntas vão vindo, a gente vai comentando, e aí uma das coisas que a gente fala, que aqui nem todo mundo conhece, mas nós somos o Sejus, que é o Coletivo de Estudos, Espiritismo e Justiça Social. Por mais que eu esteja há mais de um ano nesse grupo, seja coordenador, sempre me atrapalha na hora de falar o nome do grupo. Mas de qualquer forma, qual é a questão? Você faz parte do movimento afroespírita e também tem essa questão da luta LGBT, QI+. De que forma você acha que essas duas lutas, essas duas frentes, a gente conseguiria implantar justiça social no planeta? Essa pergunta é ótima, assim. Tem uma fala da Bia, que está aqui, inclusive, eu acho, que aí ela fez há um tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás, quando estava escolhendo o tema para o aniversário da mocidade. Aí ela falou, fora a justiça social não há salvação. Aquela frase de Kardec, fora Kardec não há salvação. Fora a justiça social não há salvação. E aí a gente conversou, nossa, tipo, foi uma frase maravilhosa, que a gente pensando em várias coisas sobre fazer e tal. E a gente montou o super estudo maravilhoso lá que a gente fez. E aí, tipo, pra gente pensar o que é justiça social, né? Tipo, o que é justiça social? Justiça já é social, mas tem que falar social. Então, assim, é muito complicado, não é fácil de entender, mas, assim, eu acho que pode ser fácil de entender se pensar o que está acontecendo no mundo, né? Tipo, o mundo tá meio louco, tá meio doido, né? Você mesmo, Bia. Tá meio doido, assim, e aí, assim, acho que a gente pode observar para esse mundo. E aí, como é que a gente, como espírita, e aí tem também uma parada muito interessante, que é, tipo, as bem-aventuranças, né? Tem bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, assim, é uma missão nossa como cristãos ter fome e sede de justiça e buscar essa justiça. E é que gosta da justiça, a justiça divina, é também justiça social para o dia a dia, né? Então, assim, se eu como negro, se eu como LGBT, que ia mais, se eu como periférico de Caxias, se eu como uma pessoa que é gaga, se eu como uma pessoa que tem várias dificuldades específicas na minha vida, encontro essas dificuldades, não porque elas existem por si, mas se a gente entende que essas dificuldades só existem porque a sociedade impõe essas dificuldades em mim, porque a sociedade que é racista, a sociedade que é LGBTI-fóbica, a sociedade que ela é capacitista, a sociedade que ela vai favorecer as pessoas que moram no centro da cidade, nas capitais. É, é, é... E eu, como espírita, reconheço isso, se o espiritismo, como científico,
e a ciência já reconhece isso como sendo um fator que vai causar essas dificuldades, a gente tem um dever, como os cristãos e como pessoas que devem ter fome e sede de justiça, de ter fome e sede de justiça social. Que essa justiça que é a questão, né? Então, assim, o mais surgiu, esse movimento surgiu por causa da ausência de alguém para falar sobre negritude e espiritismo. Então, assim, é uma coisa que está em mim, que eu sou uma pessoa negra, sou espírita, né? E, assim, como é que eu estou num lugar em que não falam sobre mim? E aí, tipo, a gente levantou, tem vários coletivos negros evangélicos, protestantes, né? Tem vários coletivos negros católicos, tem coletivos negros budistas, tem coletivos negros candomblecistas, né? Obviamente, né? Acho que é óbvio isso, e o bandista, mas tem coletivos negros de várias religiões e não tinha nenhum coletivo negro espírita. E é o quanto que o espiritismo, não fazendo crítica agora, não, vou passar essa parte, mas assim, o quanto o espiritismo está preso ainda a essa ideia de que o corpo e a cor da pele não importa. Importa sim, a gente tá no mundo que importa sim. E não adianta falar que a gente é tudo igual, que a gente não é igual. A gente pode ser igual aos olhos de Deus, mas aos olhos dos homens somos diferentes. E estamos aos olhos dos homens, está falando, né? Nos olhos de Deus. E aí a gente tem que movimentar o espiritismo para amparar essas pessoas, fortalecer essas pessoas e para armar a gente, mas armar de forma boa, né? Não como o mundo arma a gente, né? Assim, porque tem uma fala do Emicida, que numa entrevista que ele fala, que ele vai dizer que a violência, como método de defesa e como método de luta, ela tá fracassada, assim, tipo, a gente como negro, a gente é imposto a nós a sofrer violência, e a gente é imposto a nós a, a, a revidar com violência. E essa revidação com violência fomenta e justifica e qualifica o genocídio que acontece na nossa população. Então, assim, quando o negro traficante, o traficante, que é negro, né, ele revida com violência, ele não está errado, não está certo, mas também não está errado, assim, tem um contexto social muito complexo de analisar, mas esse revidar com violência também não é jogo, já é provado que não é jogo. Tipo, não pode ser com violência. Como é que a gente, como espírita, que sabe que a Amanda falou aqui, né? Bem-aventurados os que têm fome de justiça e bem-aventurados os que sofrem perseguição por forma de justiça. Mas também tem a outra bem-aventurança, né? Bem-aventurados os que são mansos, porque eles herdarão a terra. Então, assim, ter fome e sede de justiça, é lutar pela justiça, mas ser manso, não ser violento. É ser pacífico e ser manso, mas ter fome de justiça, assim. Então, eu acho que um dos nortes que guia a gente, no MAI, pelo menos, são essas duas frases, né? Tipo, essas duas máximas. Bem-aventurados porque têm fome e sede de justiça, e bem-aventurados mansos. Porque a gente tem que lutar, mas tem que ser manso, tem que ser calmo, tem que entender, tem que ter empatia, tem que compreender a situação que a gente está, né? Também, né, pegando arma na mão e atirando no policial, também, né, tacando fogo em qualquer lugar, mas também não é ficando parado observando o fogo acontecendo, você, acontece. Então, assim, é bem complexo, é bem rico a possibilidade que a gente pode encontrar. Assim, acho que é muito isso. E é não só para o coletivo negro, né? Assim, também para a luta LGBTQIA+, a luta capacitista em geral, assim, eu sou muito caro a luta capacitista, que me ajuda bastante em muitos momentos. Luta anticapacitista, perdão. E aí, como é que a gente pode observar nessas lutas, observar nesses espaços de levante popular, de levante, de militância, um desejo, um dever de nós como espíritas a estarmos juntos, levantando bandeira, levantando o punho, levantando a voz, levantando o corpo, né? Eu acho que é importante a gente observar isso. Muito bom mesmo, Dudu. Deixa eu só ver aqui que chegou muita mensagem agora aqui. Peraí. Legal quando eu consigo chegar lá, dá um travamento aqui. A Bia falando, né? Você foi Bia e Manduca comentando sobre a questão de que se esse duelo ou não, né? Aí o Abrantes Mate também estou aqui. Né? Jorge RM Brito. Senhores, obrigado pelos ensinamentos, mas o temporizador do celular está acabando. Deve ser a bateria, né? Minhas continências a ser justo espiritismo, mais um ato de gratidão. A Bia falou que nem lembrava, mas com certeza mandou aquele coraçãozinho que não é com emoticon. A Manduca agradecendo, lembrando que tem a frase dela também que colocou.
e que você já leu. Só Igor entrou agora no finalzinho, só Igor. Uma pena que chegou agora no final. Mas Manduca Matos colocou: bem-aventuranças igual tudo de bom, resumo de todo o evangelho. Tem até uma frase do Gandhi, eu acho, que diz que se fosse, jogasse tudo fora, sobrasse o sermão da montanha, já tinha praticamente tudo que era necessário. Ó, o Igor mandando 3 coraçõezinhos pretos e aquela marca, né? Que virou, inclusive, é, deu aquela polêmica no São Paulo, né? Que colocou no. Depois eu vou assistir no YouTube, tranquilo. Doutor Giral Solzinho também. Muito bom. Eu ia comentar uma coisa que vocês falando agora sobre a questão de justiça social. A gente, não sei se você conhece o livro chamado O Reino, de Herculano Pires. Conhece? Já vou falar? A gente estudou aqui no Sejus e o Girassóis também estudou. O coletivo Girassóis é um outro coletivo, é mais presente no Ceará. E eles fizeram umas lives de quase 2, 3 horas, mais de uma live falando sobre esse livro. Ele tem 2 versões. Uma foi lançada em 1945. Essa é mais forte, uma versão, digamos, mais hardcore, né? Como eu declararia aí, um pouco mais dentro do que estava acontecendo naquele momento, né? Pós ditadura de Vargas, e tem uma outra versão, que é a segunda edição, que é ali nos anos 60 já, que já foi dentro de 1963 ou 65, agora não lembro, já é dentro da ditadura militar. Mas é um livro que ajuda a trazer uma reflexão sobre como seria a implantação do reino de Deus na Terra. Não sei se de repente seria interessante de repente fazer um estudo sobre isso, ou no MAI, ou vocês darem uma lida para ver, de repente dá para a gente puxar. Mas só para falar que já tem 2 estudos, está aqui no Sejus e o outro está no Girassóis. E aí, antes de te passar a palavra, a Manduca comentou aqui. Uma vez, um amigo simpático ao espiritismo e também surdo levantou a questão sobre surdez e a negritude, e como isto está intrinsecamente relacionado no acesso à casa espírita. A importância de lutar contra o capacitismo é essencial. Quer comentar, Dude? Eu acho essa fala ótima, porque assim, eu falei aqui sobre negritude, sobre LGBTQIA+, e aí, tipo, as coisas bem superficialmente, bem raso, né? Mas assim, se a gente se aprofundar, a gente vai ver que tem muitas questões muito específicas e muito intensas dentro disso. Então, assim, não é só ouvir, realmente, negritude importa, tá bom. É tipo, vou ler um pouquinho, vou assistir vídeo do YouTube sobre isso, vou acompanhar o Sejus, vou acompanhar o Mai, e aí, assim, se focar e se entregar a isso, né? E aí, tipo, tem um termo que a Angela Davis, perdão, veio trazer pra gente, lá em 1900 e sei lá as quantas, muito tempo atrás, e sempre existe há muito tempo, que é a interseccionalidade, né? Então, assim, que ela é uma mulher americana, norte-americana, e preta, e ela vai falar um pouco sobre a luta dela feminista e a luta negra, né? Que ela é afiliada a partido feminista e que é das negras. E aí, que são 2 partidos bem grandes que lutam pelo feminismo e pela negritude, antirracismo. E aí, o quanto que nossos corpos são atravessados por vários detores, vários fatores, várias coisas diferenciadas. Então, assim, o meu corpo é um corpo periférico, é um corpo negro, é um corpo LGBTQIA+, é um corpo que tem uma deficiência específica, é um corpo que tem algumas limitações específicas. Então, saber que eu, dentro do movimento negro, dentro do movimento LGBTQIA+, eu não sou só um gay, eu não sou só um LGBT, eu sou um LGBT negro. Então, assim, já tem um outro peso, tem uma outra forma de lidar com isso. Então, assim, dentro de uma festa LGBT, por exemplo, eu ainda vou ser negro, dentro dos brancos. Dentro do movimento negro, dentro do espaço, né, de negritude, eu ainda vou ser um LGBT. Então, assim, dentro do movimento capacitista, etc., né? Então, assim, eu acho que vale a gente observar o quanto disso atravessa as pessoas e o quanto atravessa a gente, né? Que aí eu já para a psicologia, voltando para o autoconhecimento. Então, assim, se conheça, perceba o que você passa no dia a dia, o que você encara no dia a dia, o que você encara nas suas relações. Você acha que ser negro ou ser branco tem algum peso na sua vida? Não sei. Repara sobre isso um pouquinho, pensa um pouquinho sobre isso. Amanhã no trabalho, amanhã na escola, amanhã na faculdade, amanhã em casa. Você repara um pouquinho nas suas relações e vê se tem um peso a mais ser negro ou ser branco, ou ser outra coisa. Ser hétero ou ser LGBT, ser cis, ser trans, ser muitas coisas, assim.
E aí tentar encontrar essas lutas que também são para você, que também são caras a você. Então, assim, se conheça e conheça os seus próximos, lute com os seus, né? E haja seus contatos. Acho que essa, para encerrar, né? Tá encerrando já. Eu acho que essa minha mensagem final é, se conheça e encontre os seus. E conheça os seus. Pode ser os seus negros, pode ser os seus gays, LGBTs, pode ser os seus trans, as suas trans, pode ser os seus deficientes, parceiros deficientes, com deficiência, pode ser os seus alunos de psicologia junto contigo. Então, assim, mas encontre os seus, assim, eu acho que é importante esse poder do coletivo, né? A gente fica muito... E aí, o capitalismo como um todo, a sociedade moderna como um todo, e a branquitude como um todo, ela impõe a gente muito individualismo, muito indivíduo, muito eu. Então, assim, no espiritismo a gente vai estudar sobre a reforma íntima. Então, assim, é sempre o íntimo, é sempre eu, sempre meu corpo, sempre dentro de mim, sempre meu espírito, sempre a minha evolução, o outro que lute, né? E sempre sou eu. E, assim, eu acho que um movimento muito importante, muito interessante que a gente pode fazer é parar de olhar um pouco para si e olhar para nós, né? Não só para o outro, mas para nós. Tipo, eu tô junto deles. Então, assim, se eu fizer bem a eles, fazer bem a mim também. Então, assim, acho que é bom achar um nós legal para vocês. Então, assim, procure o seu grupo, procure a sua gente, procure os seus, procure o seu nós, né? E aí nós, nos dois sentidos, nós e nós da nós. Dê os seus nós com os nós, né? Acho que é isso. Muito bom mesmo. Olha, só tenho a agradecer. Só aproveitar para saudar aqui Underline 8456, Carla Pavão, que é a nossa coordenadora. Também estou aqui. Paz e bem, seja os presentes, alegria em os ver, um beijo. Ainda colocou bem-vindas e pediu likes. Likes depois é que a gente vai ter. E a Gabi Jobim mandou 3 carinhas com aqueles corações nos olhos e falou muito bom, só que usou uma palavra que infelizmente eu não vou poder repetir, tá, gente? Infelizmente, mas foi muito bom, não somente o papo, mas estar com vocês, compartilhando mais este momento. Mais uma Bia mandou coraçãozinho também, a gente pede coraçãozinho. Quando eu tô na casa espírita também fico mandando coração. Gente, manda coração, manda joinha, que ajuda também a elevar os fluidos, levar os pensamentos, aí também a manter a relevância também desse trabalho. E é claro, gente, se que puder, se inscreva aqui no Seju, se inscreva também no Afro Espírita, quem quiser seguir o nosso querido Dude também, pode seguir também no Instagram também. E só comentar que a gente também tem outras atividades. Hoje, esse talk show que a gente tem feito aqui, o Vem de Insta, seria para ser na quarta, mas amanhã, 6 da manhã, vamos ter o Paz e Bem com a Carla Pavão, falando, fazer uma reflexão, faz uma ponte com outras filosofias, outras espiritualidades, e a partir de 6h30 teremos Caminhos do Espiritismo trazendo a Revista Espírita de 1858. E também à noite teremos o Elias para a gente encerrar o livro No Princípio era o Verbo. Foi uma tese que até perturbei muito a vida de vocês, né, Dude? Falando, olha, estamos falando aqui, conservadores do movimento espírita, entender como é que isso aconteceu. E a gente está encerrando esse ciclo e a gente, a partir da outra semana, vai começar um outro livro chamado Espiritismo e Política. E aí, quem quiser, para a gente entender melhor também, pode também ingressar no WhatsApp do Sejus para poder conhecer melhor e até se integrar com todo esse trabalho também. A Carla Pavão, eba, obrigada. Sol Alves mandou corações também. A Isis comentando live maravilhosa e necessária. Carla Pavão fizeram o que é comigo. Não precisava dizer, mas de qualquer forma estou aqui. A gente vai estar amanhã, eu e Carla também, 6h30. Está gravado, gente, mas de qualquer forma está lá a partir de 6h30 para quem quiser conferir. E é um estudo para todo mundo que quiser ver também no canal Paz e Bem. Dude, um abração muito forte, gratidão tremenda por estar aqui. Só a última coisa para falar é que sexta-feira agora tem feriado, aproveitem o feriado, em quarentena, por favor, não se aglomerem. Tentem lembrar também do que esse feriado é, né? Tipo, era Consciência Negra, é sobre Zumbi do Palmares, é sobre negritude, é sobre uma luta. E então, assim, Palmares foi uma república muito grande, não foi uma aldeiazinha, foi uma república que ocupou 3 estados do Nordeste, gigantesca, de mais de 5 mil pessoas. Então, assim, tenta buscar um pouquinho a luta negra, essa reflexão que a gente pode ter sobre a consciência negra.
É importante. Aproveita esse mês. Com certeza. Joyce falou, Joyce de Matos.s mandando coraçãozinho, e Ferreira Juvian batendo palmas também. Gente, gratidão imensa, um forte abraço, gratidão, Beijo, gente. Dude, e beijos para todo Maravilha. mundo e até a próxima, gente. E temos mais, vai ser o mês inteiro com o movimento Afro Espírita aqui, tá? Semana que Até vem tem mais. mais. Semana que vem tem Beijo. mais. Tchau, tchau. Beijo.